Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, o surto de sarampo preocupa profissionais da saúde. Dia do guarda rodoviário, nossa equipe fala sobre esse profissional da segurança. Cerca de 2.500 caminhões participam da procissão dos motoristas em Lajeado e pela Liga Gaúcha de Futsal, a LAF é goleada em Ibirubá. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A economia brasileira fechou junho desse ano 661 vagas de emprego com carteira assinada, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Esse foi o primeiro resultado negativo em 2018. Quando o país cria vagas de trabalho em um determinado período, significa que as contratações superaram as demissões. Já quando fecha vagas, significa que as demissões foram maiores. O aumento de casos de sarampo no país fez com que o Ministério da Saúde organizasse uma campanha de vacinação para agosto. Apenas no Rio Grande do Sul já são 13 casos confirmados desde o início do ano. Há 7 anos que o estado não tinha pacientes com sarampo. Até hoje, 13 casos confirmados, 8 em Porto Alegre, 2 em Alvorada e os demais registros em Viamão, São Luís Gonzaga e Vacaria. No Vale do Taquari, nenhum caso. Essa vacinação deve-se ao fato do surto no Amazonas e do surgimento de alguns casos, como no Rio Grande do Sul e em outros estados. Então, o Ministério da Saúde viu por bem agora em agosto, fazer uma campanha nacional de vacinação. Pessoas que apresentarem febre, manchas no corpo, acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite, devem procurar os serviços de saúde, principalmente se estiveram recentemente em locais com circulação do vírus. A campanha de vacinação deve começar no dia 6 de agosto e é livre para todas as pessoas. Crianças com 11 meses e 29 dias até 4 anos e 29 dias de vida. Tá? Aí, depois tu já vai partir para uma outra faixa etária, que é de 5 anos até 9 anos. E aí, depois para uma outra faixa etária, que seria dos 10 até 49 anos. Não tem nem um risco, se tu tiver alguma dúvida que tu tenha te vacinado, né? Se tu não tem certeza, tu pode te vacinar novamente, não tem nem um risco sério. A vacinação é fundamental, ela tem mudado a história. O país inteiro conseguiu erradicar várias doenças, muito em função de várias campanhas de vacinação que foram feitas durante décadas. E isso aí não é um evento que ele ocorre de um ano para o outro ano, são décadas de vacinação. Hoje nós estamos numa situação assim, que o Ministério ele tem como número ideal para algumas campanhas de vacinação 95% de vacinação. Do sarampo nós estamos em torno, no país inteiro, de 50%. Esse número abaixo do esperado é um reflexo do descaso de parte da população. Não ouvir notícias sobre determinadas doenças não significa que elas não existam. Preocupante para quem lida nessa área, e sim, nós só conseguimos erradicar porque nós nos vacinamos e de uma hora para outra, então, nós meio que relaxamos de uma maneira geral em função de nós ficarmos a quase de sarampo, bem específico, 7 anos sem ter casos, mas muito disso em função das vacinações. Então aí tu meio relaxa, acaba por não vacinando, não se tem notícia, enfim, só que o vírus ele continua aí. Quem ainda não sacou o abono salarial referente a 2016 vai ter uma nova oportunidade. O prazo foi prorrogado. Novo período para saques do PIS/PASEP, salário base de 2016, começa na quinta-feira. Os trabalhadores podem retirar o dinheiro até o fim de dezembro. Também nessa quinta começa o pagamento do abono referente a 2017. No calendário, os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao PIS vão receber o benefício de acordo com o mês de nascimento.
Os que fazem aniversário de julho a dezembro vão ter o benefício disponível ainda esse ano. Já os nascidos entre janeiro e junho podem sacar em 2019. O edital de abertura do concurso público e do processo seletivo foram publicados e estão disponíveis no site da Prefeitura de Lajeado. Os interessados vão ter de 26 de julho a 12 de agosto para se inscrever. E a seguir, hoje é dia do guarda rodoviário. A gente fala sobre esse profissional da segurança. Para o segundo semestre, a Univates tem 12 opções de cursos de pós-graduação lato sensu. Eles são concentrados nas áreas de gestão e negócios, saúde, economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura e direitos. Cursos de pós-graduação têm duração média de 2 anos, com início previsto para setembro. As inscrições podem ser feitas em univates.br/pós-graduação. E novas opções de ingresso em cursos presenciais da instituição estão disponíveis. Interessados em acessar uma vaga podem agendar a prova de redação ou solicitar ingresso via nota de redação do Enem dos anos de 2009 a 2017. O procedimento deve ser feito pelo site univates.br/vestibular até o dia 3 de agosto. Cerca de 2.500 veículos participaram da Festa dos Motoristas. O domingo em Lajeado foi de fé e devoção. Momento de pedir proteção para rodar nas estradas. A organização foi da paróquia São Cristóvão. Dia de ser abençoado. Bom dia, Deus abençoe para o seu Gustavo, de tudo bem, toda a paz, toda a luz para você, tudo de bom, muita paz para você, tá? Proteção para os motoristas. Primeira vez, né, cara? É bacana, uma vez por ano tem que participar. Esperamos que ajuda, né? O amigo motorista aí que tá sempre na estrada, tudo ajuda. 50ª edição da Festa dos Motoristas. Organização da paróquia São Cristóvão com apoio da comunidade. E teve muita gente na carreata, os que foram para a fila e aqueles que aproveitaram a manhã de sol, sentados para olhar. A bênção, ela sempre mexe com o lado emotivo das pessoas, o lado religioso, da necessidade que a pessoa sente de um contato com o transcendente, com Deus, né? Do carro de passeio, daquele menorzinho até aquele baita caminhão, espaço para todos. Ruas e avenidas de Lajeado com som e fé, devoção. Eu acredito assim que nem eu viajo bastante, faço 5.000 quilômetros por mês. E aí isso é uma proteção que a gente tem na estrada, que hoje está difícil, né? Tá difícil de viajar, cara. Tem muita improteção e essa é uma das proteções. Só que é só uma vez por ano, né? Sim, não, nesse dia tem que participar, sim. É bom participar. E a bênção é a presença do Deus que se faz próximo a nós, das necessidades físicas, espirituais, humanas, né? Então para nós é uma alegria também a festa, o clima das pessoas de participar disso. E no próximo bloco a gente fala sobre o Dia do Guarda de Trânsito Rodoviário. A pedido do Ministério Público, a Justiça de Estrela determinou, mediante liminar, que o Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAER, efetue em 90 dias os reparos necessários na ponte sobre o Arroio Boa Vista, na RSC 386, em Estrela. A ação civil pública foi ajuizada pela promotora Andréia de Almeida Barros. Segundo ela, a decisão se fundamenta no sério risco ao qual os usuários do trecho estão expostos. A multa por descumprimento da decisão foi fixada em R$10.000 por dia. O Diário Oficial da União publicou um edital do INSS que convoca para perícia médica 178.900 pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Os exames fazem parte do pente fino nos benefícios por incapacidade pagos pelo governo federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os convocados para reavaliação médica obrigatória por lei devem agendar o exame até 13 de agosto pela Central de Atendimento da Previdência Social, no número 135. 25 de julho, data para lembrar daqueles que garantem a segurança de quem trafega diariamente pelas estradas, previnem acidentes e que, por vezes, ajudam quem eles menos conhecem. Na PRF, com sede em Lajeado, cerca de 15 policiais atuam na parte administrativa e operacional.
Cerca de 30 mil veículos por dia circulam pela BR-386 sentido Lajeado-Estrela, seja para trabalhar ou passear. Nesse trecho, há pessoas encarregadas de fiscalizar e prevenir que o pior ocorra. São os policiais rodoviários. A Polícia Rodoviária Federal ela trabalha basicamente com três vertentes, né? Ela tem a parte de policiamento, que é a parte do combate ao crime, tem a parte da fiscalização de trânsito, que é a questão mais comum, aí o pessoal vê mais a gente fazendo as abordagens para verificação de documento e as condições do condutor, e tem a questão da educação, né? A gente trabalha muito forte nessa questão, a gente entende que o pessoal tem que estar sempre sendo orientado dos modos de condução, modo de agir a rodovia, visto ser um local de uso coletivo, né? E a gente vê como o mais importante de tudo é que o nosso trabalho possa salvar vidas. Qualquer ação que a gente faz, aí, se a gente conseguir reduzir a quantidade de acidentes graves, a quantidade de feridos ou mortos, isso nos traz a alegria no trabalho, né? Trabalho que dura 24 horas, 7 dias por semana. Profissão que, como qualquer outra, traz momentos de alegria e outros nem tanto. Tem algumas ações, assim, que elas são um pouco mais desgastantes, né? Seja quando a gente tem que atender um acidente com principalmente crianças feridas, nos choca bastante, né? Isso é a parte ruim, né? A parte boa é quando a gente sente-se valorizado, né? Que o usuário chega para nós e elogia o nosso trabalho, percebe a nossa importância do trabalho. Mas é preciso ter alguns requisitos para atuar como policial rodoviário. Inicialmente você precisa ter o 3º grau, né? Você tem que ser graduado em alguma área, não necessariamente a área de direito, muitos questionam isso para nós, né? Basta ser graduado num curso reconhecido pelo MEC, você já está apto a concorrer às vagas, né? Aí, é claro, tem que ter 18 anos, tem que se inscrever num concurso público de âmbito nacional e a concorrência dela é livre, né? Geralmente é bastante concorrido, dá uma média aí de 1.000 inscritos por vaga, geralmente nos concursos. E aí você está, por sorte, você vai ser lotado em qualquer lugar do país, né? A qualquer momento você pode ser convidado a trabalhar em áreas diferentes. Hoje você está no Rio Grande do Sul, amanhã pode ir para o Rio de Janeiro. E não tem muito isso, né? Você tem que se acostumar, faz parte das atribuições. Profissão que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece, mas é essencial para se manter a ordem e a prevenção nas estradas. Você trabalha de modo impessoal, né? Qualquer pessoa que você abordar aqui, você vai dar o melhor atendimento. A PRF sempre preza pela cidadania, a gente tem a educação com o usuário, assim como a gente gostaria de ser tratado em qualquer abordagem, né? A gente passa as orientações, chamando a atenção para algumas situações mais perigosas no trânsito, né? Para que o pessoal saia dali consciente de algumas ações, do que deve fazer ou do que não deve, né? Hoje a gente está primando muito por tentar fazer o usuário perceber que tem ações que ele não pode fazer enquanto está dirigindo, né? Tem que manter a atenção totalmente no trânsito, ele cada dia parece que mais perigoso, né? As pessoas têm mais pressa de chegar. Então a gente tenta passar essas situações para que o pessoal saia conscientizado e a partir dali não se envolva em ocorrência, né? A gente sabe que tem outras instituições, outras carreiras que são lembradas, tem a sua data, a PRF também tem, então isso para nós também é importante. Agora falamos do tempo. O sol segue aparecendo acompanhado de algumas nuvens nas próximas horas aqui no Vale, mas devido à atuação desorganizada de instabilidade sobre o estado, não se descartam pancadas de chuva. As temperaturas dependem do comportamento da nebulosidade, podendo atingir os 18 graus nessa tarde. Amanhã as áreas de instabilidade ganham força sobre o território gaúcho. Com isso, vamos ter um dia com muitas nuvens e chuva na região. Veja as temperaturas para amanhã no Vale. O Corridas Unimed vai ser no dia 2 de setembro aqui em Lajeado. Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi Vale do Taquari é parceiro do evento. As informações sobre o período de inscrições, os valores dos lotes, horários das largadas e percursos vão ser divulgados nos próximos dias. Se você quiser saber mais sobre a prova, pode acessar unimedvtrp.com.br/corridas. A quarta edição da Mega Race vai ser no dia 18 de novembro. A prova em Bom Retiro do Sul. Os detalhes da corrida com obstáculos estão sendo divulgados aos poucos.
E a LAF foi goleada no final de semana pela Liga Gaúcha de Futsal. Em confronto válido pela 12ª rodada da competição, o time de Lajeado viajou para Ibirubá e não conseguiu segurar a ZIF. Na sexta-feira à noite, a LAF foi até Ibirubá para enfrentar a ZIF. Confronto direto pela posição na tabela. Com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, o time de Lajeado precisava vencer para evitar a queda livre dos últimos jogos. Já são 5 seguidos sem vencer. Até os 14 minutos da primeira etapa, partida disputada dos dois lados. Mas quando o cronômetro marcou que faltava 6 para o intervalo, a história mudou em Ibirubá. Teves recebe pela direita e chuta cruzado. Pato abre um marcador, 1-0 para a ZIF. O time de Ibirubá continuou a pressão, mas dessa vez foi para fora. A LAF respondeu com Bruninho, Biel tentou completar, mas não deu para descontar. Na segunda etapa, Marcelo Giba avança pelo meio, deixa para Hunter, que é cortado. Pouco depois, lançamento de Gaúcho, Pato desvia de cabeça, Diego nem se mexe, 2-0. Biel recebe pela direita, tenta o chute, mas sem sucesso. Marcelo Giba para Biel, que deixa para o Duda Belo, mas nada de gol da LAF. Alguns minutos depois, Gaúcho bate de longe, Diego espalma e Chitão amplia, 3-0. E antes do apito final, o goleiro da ZIF chuta de longe, de cobertura, marca mais um para os donos da casa. No final, a ZIF 4, a LAF 0. A ZIF passa a LAF na tabela e ocupa a 8ª colocação com 15 pontos. Já a LAF está em 9ª com 14 pontos em queda livre. A LAF volta à quadra no próximo sábado, às 8 da noite, contra o América de Itapera, em Lajeado. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.